Graça e paz daquele que vive para todos sempre. Nós estamos nesse curso da metodologia de culto. Quantos vídeos nós passamos esses capítulos todos? Eu falei muito de expressão de adoração no culto no capítulo anterior. E hoje nós vamos começar um capítulo novo da apostila, o quinto capítulo, que eu tenho como tema aqui, trazendo o agir de Deus. Então nós vamos falar os próximos capítulos debaixo desse tema aqui, trazendo o agir de Deus. Nós falamos das expressões, nós falamos da batalha espiritual, do culto racional, dentre outras coisas. Falamos do ritualismo, mas agora nós vamos focar em trazer o agir de Deus. Então eu começo esse capítulo com uma das frases de um grande homem de Deus chamado Smith Wigglesworth. Olha, eu escrevi aqui na apostila: se Deus não se move, eu movo Deus. É extraordinário o entendimento dessa frase. A princípio ela parece ser de cunho escandalizador, porque parece que eu estou dizendo, se Deus não se movimenta, eu movimento Deus num sentido de rebeldia, ou de querer mandar em Deus, ou de querer exigir alguma coisa de Deus. E eu tenho visto muitas pessoas que não entendem nada de fé, falando que se você confessar, você está exigindo de Deus. Ninguém exige nada de Deus, ninguém dá ordens a Deus. Ao contrário, nós simplesmente entramos no que Deus quer fazer e entramos dentro da sua palavra e então Deus opera. Bom, olha só, se Deus não se move, eu movo Deus. Smith Wigglesworth disse isso. Você sabe que Smith Wigglesworth é um evangelista inglês, do século passado, que era um encanador, casado com uma mulher chamada Polly. E essa mulher, ela detinha a liderança de como se fosse uma comunidade que eles conduziam, cultos que eles conduziam. E o Smith Wigglesworth, ele simplesmente ele auxiliava a sua esposa Polly. Quem tinha e detinha o poder da oratória, o poder da pregação, era sua esposa. Acontece que o batismo com o Espírito Santo chegou aos ouvidos de Smith Wigglesworth e ele viajou de sua cidade para outra cidade em busca desse suposto batismo no Espírito Santo. E ele ficou alguns dias nessa cidade, não conseguiu receber, e ele até diz os livros que ele incomodava no meio do culto, dizendo: cadê? Eu não recebi, onde está? E então ele teve que voltar embora porque encanador. E no último momento, a esposa de um pastor disse: se ajoelha aí que eu vou orar por você. E nesse último momento de despedida, ele se ajoelha, a esposa desse pastor, junto com esse pastor, ora por ele, e ele é batizado no Espírito Santo. Quando ele é batizado no Espírito Santo, há uma diferença extraordinária na vida dele. Ele era crente, ele era salvo, ele cria em Deus, ele tinha moveres de fé em sua vida, mas a partir do momento que ele recebeu o batismo no Espírito Santo, ele foi outro homem, ele se transformou em outra pessoa. E quando ele chegou dizendo à sua esposa que ele havia recebido o batismo com o Espírito Santo, ela sentiu uma certa rivalidade com ele e disse: já que então você é especial, você fala línguas e nós não falamos, o próximo culto, a pregação é sua. E ele nunca tinha conseguido pregar, ele era um homem chucro, rude, não conseguia pregar, mas ele aceitou. E quando ele pregou, a igreja recebeu o Espírito, e a esposa viu e foi convencida completamente de que ele havia sido transformado. E então ele recebeu uma unção especial e ele começa uma vida de fé, uma vida de milagres, uma vida de cura, uma vida extraordinária. Todas as pessoas que pregam da fé, de milagre, de cura, de evangelização, elas passam por Smith Wigglesworth. Se elas não passarem, elas vão pregar um evangelho que parece ser
não completo, porque Smith Wigglesworth foi o homem que disse: eu não vivo do que eu sinto, eu vivo do que eu creio. Então ele tinha essas maneiras de viver, e ele foi conduzindo a vida. A esposa dele morreu e ele chorou demais, sofreu muito, pediu porção dobrada do Espírito por causa daquela perca, e ele recebeu algo extraordinário. Alguns escritores dizem que é o dom da fé, outros dizem que é o dom de maravilhas, mas algo que tudo indica, através até do que o próprio Wigglesworth dizia, ele recebeu o dom da fé através do sofrimento de ter perdido a sua esposa e de propósitos que ele tenha feito. Alguns livros dizem que ele fez um propósito de jejum de 10 dias e recebeu essa glória. Há muita coisa falada a respeito de Smith Wigglesworth, mas eu quero então explicar isso para você falando da frase dele. A frase dele é: se Deus não se move, eu movo Deus. Agora, conta-se, portanto, que depois de o Smith Wigglesworth ter ficado viúvo e ele começar esse ministério extraordinário de curas e milagres, e há muitos ditos que colocavam os seus enfermos nas calçadas, como no tempo apostólico, quando Pedro passava, a sombra curava. Isso também aconteceu no ministério de Wigglesworth, e conta-se que 19 mortos foram ressuscitados no ministério de Wigglesworth. São 19 mortos ressuscitados através do nome de Jesus. E não só isso, ele tinha uma força em si extraordinária de fazer cultos de cura e milagre, quase morrendo. Há um relato que conta a história das pedras que ele tinha no rim, que ele foi ao médico e o médico disse: tem que operar. E ele disse: nesse corpo ninguém vai tocar, eu serei curado. E ele ficou longos 6 anos urinando pedras, e ele encheu uma garrafa. Havia mais de centenas de pedras que ele mijou ali, que ele urinou aquelas pedras, e diz que aquelas pedras lhe davam tanta dor, febre, e ele nunca confessou a doença. Ele nunca confessou por 6 anos que estava enfermo, e muitas vezes ele estava ali orando pelas pessoas com dores, com cólicas terríveis, e ele não confessava a sua doença, e simplesmente ele confessava a cura. E há relatos dele até desmaiar de dor e continuar crendo 6 longos anos, e ele foi curado. E ele levou depois essas pedras ao médico, e o médico falou: você não é normal, você deve ter alguma coisa que nenhum outro ser humano tem, porque é impossível um ser humano comum suportar tudo isso que você suportou durante todos esses longos 6 anos. E o Wigglesworth disse: é a minha fé, eu não vivo do que eu sinto, eu vivo do que eu creio. Então são coisas extraordinárias que me fizeram pensar nessa frase dita por Smith Wigglesworth: se Deus não se move, eu movo Deus, certo? Então, quando eu li pela primeira vez a frase destacada, sinceramente eu fiquei encabulado. Jamais passaram pela minha mente tal assunto. Ou seja, sempre acreditei que Deus se move em nosso favor, nunca ao contrário. Ou seja, eu sempre fui ensinado a ser assim: se Deus tocar, faz; se Deus não tocar, não faz. Se Deus der o sentimento, se Deus der a intuição, se Deus der o testemunho, faz; se não, não faz. E quando eu li essa frase do Smith Wigglesworth dizendo: se Deus não se move, eu movo Deus, isso foi algo conflitante a princípio, porque confrontou completamente todos os entendimentos que eu tinha, e trouxe uma bagunça, porque nós aprendemos que nós temos que ser dependentes de Deus. Isso não é errado, e essa dependência é como se fosse uma passividade. Deus tem que fazer tudo, ou seja, Deus tem que dar todas as direções, e não são as direções da Bíblia, são direções interior, são direções do interior, são direções como premonições. E na verdade essa dependência, ela não procede das Escrituras. Nós temos que depender das Escrituras. Se nós dependemos das Escrituras, nós estamos dependendo de Deus. Então, honestamente, o meu entendimento é o seguinte: se Deus quiser curar nesse culto, Ele vai curar, não preciso fazer nada.
Se Deus desejar batizar as pessoas com o Espírito Santo, Ele assim fará. Vejo hoje que eu carecia de entendimento, depois de ter analisado bem a declaração de Smith Wigglesworth, porque eu fiquei pensando nessa declaração. Como assim, gente? O Smith Wigglesworth tinha esse princípio? Bom, então, veja bem que, contando um fato que aconteceu com o Smith Wigglesworth, que diz uma história que lhe trouxeram uma pessoa morta e ele verificou que a pessoa estava morta e ele mandou soltar a pessoa e a pessoa caiu assim ao chão. Os parentes ficaram escandalizados, os parentes ficaram estarrecidos e ele mandou colocar de pé e ele disse assim: ressuscita em nome de Jesus. E a pessoa não ressuscitou e ele disse novamente: ressuscita em nome de Jesus. E a pessoa de novo não ressuscitou. E diz vários livros que Smith Wigglesworth deu um soco com toda a sua força na boca do estômago do morto e disse: eu já ordenei que você ressuscite em nome de Jesus. E foi algo assim que trouxe de volta a vida daquela pessoa. Olha que atitude extraordinariamente grandiosa. Você tem uma fé que move o agir de Deus. Você tem uma fé que traz o agir de Deus. Era isso que o Wigglesworth fazia, certo? Conta-se que ele começava os cultos dizendo assim: eu quero, antes de começar o culto, provar que Jesus Cristo está aqui. Isso só pode ser feito por alguém que tem uma fé, o dom da fé e uma fé extraordinária. E Smith Wigglesworth dizia: traga-me o pior enfermo que está nesse auditório. Se houver cura sobre esse enfermo, então nós vamos começar o culto. Caso não tenha cura, Jesus não está aqui, nós não vamos começar o culto. E os que acompanhavam o Wigglesworth ficavam apreensivos, porque sempre aparecia casos terríveis de pessoas que estavam em estados terminais e ele nunca vacilou, ele sempre orava, a cura acontecia e as pessoas depois ficavam aliviadas. Você deve estar entendendo que é uma fé que move Deus. Que quando o Wigglesworth disse Deus não se move, eu movo Deus, ele estava falando de uma fé que não é passiva, uma fé violenta, uma fé ativa. Essa fé que nós precisamos ter. A minha fé pode gerar o mover de Deus, fazer com que Ele realize coisas extraordinárias, desde que esteja fundamentada na palavra de Deus. Se tem a fé derivada das Escrituras, então posso agir e Deus responderá de acordo com a minha ação. Antes, contudo, eu apenas esperava passivamente a ação de Deus. Agora sei que posso agir com base na palavra e que Deus vai me honrar. A fé na palavra faz Deus se mover. Se Deus não fizer, porque nós sabemos que Deus faz, nós sabemos que Deus opera, nós sabemos que Deus conduz, nós sabemos que Deus dá essas intuições, mas se Deus não fizer, eu tenho a palavra, você tem a palavra, e a fé violenta, essa fé que é certeza e convicção de que aquilo que está escrito é verdadeiro, vai fazer com que Deus se mova através da nossa fé na palavra de Deus. É como se nós estivéssemos dizendo: o Senhor disse a sua palavra, e a sua palavra é verdadeira, eu acredito nela e vai acontecer o que o Senhor falou. E Deus então se move por meio da fé na palavra. Então, explicando melhor, posso orar por alguém que está doente, chamar a cura para essa pessoa, mesmo que Deus ainda não tenha me dado qualquer direção sobre a respectiva cura. Na verdade, a cura é uma promessa de Deus, havendo centenas de escrituras que se ocupam da referida questão. Portanto, se creio na promessa, posso orar e chamar a cura da pessoa, pois sem dúvida Deus me honrará. Ou seja, se está nas Escrituras e a minha fé está olhando para as Escrituras, a cura é um assunto largamente revelado nas Escrituras, eu posso, portanto, então orar e o mover de Deus será real,
ou seja, ainda que Deus não tenha falado nada a respeito da cura daquela pessoa, ainda que Deus não tenha dirigido, a minha fé faz Deus se levantar e operar. Então veja que nesse sentido o profeta Elias foi diante de Acabe e Elias disse assim: como vive o Senhor em cuja presença eu estou. E ele deu uma palavra e não choveu. Veja, não diz ali no texto que Elias ouviu a voz de Deus, ele disse por inspiração espiritual e Deus moveu através da palavra de Elias. Josué orou e a Bíblia diz que o sol parou, o sol e a lua. A Bíblia não diz que Deus mandou Josué orar. A Bíblia diz que Josué orou e simplesmente através da sua oração Deus moveu e parou-se o sol e a lua, ou seja, parou a rotatividade da terra para que ele vencesse a batalha. Então veja que isso que Josué fez era o que o Smith Wigglesworth em seu ministério fazia várias vezes. Então, ao exercer tamanha fé, Deus, por seu lado, enche-se de alegria e cumpre a promessa. Ou seja, então, é a alegria de Deus. As pessoas dizem: não, Deus fica bravo. É a alegria de Deus alguém crer a tal ponto de fazer Deus se mover. É a alegria de Deus saber que a pessoa não está só lendo por ler ou por aprender ou por saber falar para as outras pessoas. É a alegria de Deus saber que a pessoa está chamando esse mover, está se movimentando nisso. Então é algo extraordinariamente grandioso o que o Smith Wigglesworth propõe através dessa fala: se Deus não se move, eu movo Deus. E é biblicamente tremendo essa verdade, não só em alguns personagens do Velho Testamento, como personagens do Novo Testamento que se moveram e fizeram Deus se mover, que usaram a fé e essa fé fez Deus agir. Então, se Deus não se move, a minha fé na palavra move Deus. Então veja só que há um versículo em Mateus 11:12 que diz assim, desde os dias de João Batista até agora, faça violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Então veja que está falando aqui de força se apoderar do reino. O que é essa força? É essa fé poderosa no que Deus diz, certo? Violência e força são palavras usadas no versículo para expressar que devemos atrair Deus para a terra, trazer o sobrenatural para o natural, o possível para o impossível, o incomum para o comum, a cura para o doente, a vida para o morto, a restauração para o destruído. Então veja que essa fé violenta, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência, faz-se violência, ou seja, não é uma oração pedindo misericórdia, é violência, é a palavra e a palavra vai se cumprir. Não tem por que duvidar da palavra, ou só fazer a palavra ser teoria, ou ser como os teólogos que ficam estudando tanta teoria, que eles não conseguem ver nada literal, nada vivo, a não ser palavras filosóficas. Não, se faz violência ao reino dos céus, se faz violência ao reino. É o que o Wigglesworth fazia violência ao reino de Deus, e pela força se apoderava dele, ou seja, pela força da fé. Não é uma força do braço, força física. A força da fé é a fé tão verdadeira na palavra. Deus disse que se impor as mãos nas pessoas, as pessoas vão ser curadas. Então eu vou colocar a mão nas pessoas, é uma fé viva. Deus disse que o nome de Jesus é poderoso, todo joelho tem que se dobrar. Então todo joelho tem que se dobrar. É violência, certo? É violência, é força, é essa fé que o Wigglesworth trazia. E dentro desse contexto, dessa frase, se Deus não se move, eu movo Deus, nós vamos colocar isso no nosso culto. Por quê? Porque nós vamos sempre ao culto esperando as coisas de Deus. Sim, maravilhoso. Só que nós tivermos uma fé violenta, se nós tivermos uma fé que é forte, uma fé
que tem violência, ou seja, uma fé que é viva, que tem obra, que acredita, nós vamos mover Deus naquele culto ao nosso favor. E nós que dirigimos o culto, vamos mover Deus no culto a favor das pessoas, certo? E se nós, então, entendermos toda essa questão do que é o culto, que o culto é para Deus, que é adoração, que é louvor a Deus, não é o centro homem, o centro não é o homem, nós entendemos essa parte espiritual, nós quebrarmos essa parte ritualista, nós tivermos a liberdade das expressões e nós tivermos essa fé violenta, com certeza, meus irmãos, nós vamos provar o que o evangelista aqui, Smith Wigglesworth, provou. 19 mortos curados em seu ministério, tantos livros escritos a respeito deles, algumas coisas que nós nem sabemos se é mito, se é verdade, de tamanha fé que esse homem possuía, tamanhas obras extraordinárias que ele realizou. Que nós possamos ter essa fé, não viver pelo que sentimos, mas viver pelo que cremos, e termos esse lema na nossa vida também: se Deus não se move, eu movo Deus, falando de uma fé viva na palavra, que movimenta a Deus através da sua palavra.